Muito buenos dias, hermanos. Esse jueves hermoso que o Senhor nos ha regalado, fresquito depois de dias de calor. Não tá chuvoso nem nada, pelo tá fresquito. Esse jueves 22 de dezembro. Já começou o verano? Já começou o verano. Eu me avidei de dizer, não? Ela sempre já anuncia cá todo. Começou o verano e, bueno, Deus mandou um refrigério, isso é maravilhoso. Eu quero falar disso aqui, ó. Arrependi-se ou perecer. Que tu preferes? Arrepender-se ou perecer? Ela pergunta que ele Senhor nos hace. Que isso, pastor? Deus pergunta isso. Não pergunta diretamente, pero indiretamente sim, ele nos ensina que devemos nos arrepender, devemos perdonar para receber perdão, devemos produzir frutos de arrependimento. Ele sempre está nos ensinando todas estas coisas, não? Todas essas primícias, essas verdades que te posso dizer mais, o Senhor nos está ensinando. Bueno, vamos a ler acá sem mais. Pongo a Bíblia aí para os hermanos. Eu agarrei esse versículo desse passagem, pero sempre digo, leiam todo o passagem. Leiam todo Lucas 13 e inclusive leiam um pouco Lucas 12 no final. Diz assim, os digo não. Que Jesus está dizendo não porque antes, se não os arrepentis, todos perecereis igualmente. Igualmente é quem? Vamos ali cá um pouco para ubicar-se no contexto. E neste mesmo tempo estavam ali alguns que lhe contavam acerca de los gentiles, cuja sangue Pilatos havia mesclado com o sacrifício de ellos. Aí está Isabel acá comigo acá. Vou mandar um saludo para os hermanos. Seguimos legendo. Pilatos havia mesclado com o sacrifício de ellos. Respondendo Jesus lhes dijo, pensais que estes galileus, porque pareceram tales coisas, eram mais pecadores que todos os galileus? Acorda-se que os galileus, eles tinham como gente menospreciada, não? Gente gentil praticamente. Tinham os galileus, eles eram judios, eram del povo de Deus, vamos dizer, não? Por el território todavia. Pero tinham eles já praticamente como samaritano, como gente menos, não? Menor, porque eles estavam lejos do templo, eles já se mesclavam com outras culturas, com outros povos, e tinham eles como gentiles praticamente, não? E o sulista aí, o del sur, o crente del sul se creia muito de Deus, não? E aí manda essa para Jesus, essa falácia aí, que assim só pode dizer uma falácia, a se acordar dessa história. E Jesus, ele contesta dessa maneira. Pensais que estes galileus, porque padeceram tales coisas, eram mais pecadores que todos os galileus? Os digo, não. Que é o que vamos a predicar hoje. A resposta é não. Não eram mais pecadores que todos os galileus. Não eram mais pecadores que tu e que eu. A religião nos põe estigmas. A religião nos traça parâmetros, medidas delas quais nós outros temos que nos adaptar a lo que ela diz. Não, a religião hace isso com nós outros. Pero não, a resposta é não. Jesus diz não. Se não os arrepentis, não, o que passa é que todos nós outros temos que nos arrepender de nossos pecados todos os dias e parar de julgar o outro. Aquele que come carne, para o Senhor lo haga. Aquele que não come carne, bueno, para o Senhor não coma, pero não obrigue o outro a ser vegano, não obrigue o outro a ser vegetariano, não? E nem aquele que come carne obrigue ao vegano comer, tá bem, ele não quer comer, não coma, melhor. Inclusive eu quero que a gente seja vegana, tá bem, melhor, o preço da carne vai quedar mais barato e eu vou desfrutar mais, não? Se não nos arrependemos, todos nós outros vamos perecer, igualmente aqueles que pereceram. Entendeu? Por quê? Ai, quanto amor acá com seu padre.
vamos perecer igualmente, todos nós outros. O Senhor nos pede para que nos arrependamos hoje. Por quê? Porque a religião, como eu dizia, nos traça parâmetros, medidas, a quais temos que nos adaptar, e nos adaptamos a estes parâmetros, hacemos todo o que diz livrito da religião. Acá tem um quaderno acá para simbolizar livrito da religião, não? Inclusive eu tenho aqui um livrito realmente que é da religião, não? Pero, bueno, não sei se não está cá à vista, senão jogarei. É o manual del obreiro, não? E é para te dar uma ideia, não? E eu vejo a gente fazendo casamento, aí lê tal qual, a gente hace um velatório, lê tal qual, não tem a imaginação e não sabe que esse manual é nada mais para te guiar, mais ou menos, te demonstrar, não? E terminamos sendo a coisa engessada, não? É sempre igual. E não nos perguntamos por quê. Não, uns celebram lá na vida, outros não celebram. Para alguns é pecado, para outros é a vitória em Cristo. E por quê? E por que nunca entramos em um acordo? Por que acreditamos que aqueles galileus, os quais a sangue deles foram mesclados com sacrifícios? Imagina se fora tu murindo dessa maneira. Me hace acordar um hermano grande que teníamos acá na igreja, um viejito, que sua vida toda dizia, viveu muito religiosamente, não? Eu iba levar a Santa Cena a ele. E ele não queria ser cremado. E viveu toda a sua vida religiosamente. Mas quando morreu, sua família, eu não pude nem fazer o serviço, não? Eu, como sou pastor, não pude fazer o serviço. Terminou a cena de cura, porque a família, não? Assim lo quiso. A cura viu uma viejita e disse a viúva, pero a viúva dele já havia morto há muito tempo. Ou seja, ele cura que está aí pobre, não lo culpo, ele está sendo isso trabalho, pero não tem vínculo nenhum com a família, não conhece a nadie. E eu que acompanhava, que conhecia, não lo pude ser, não, porque não me chamaram, não perguntaram, e ele terminou sendo cremado, todavia. Não digo que é pecado, também isso daí é... Se você crê que é pecado, bueno, é uma crença equivocada. Não importa como vamos a morrer, depois de morrer, também o que vai passar com o nosso corpo, se nos cremam, se nos enterram, é tudo o mesmo. E na ressurreição vamos a ter corpo novo, não vida nova, corpo novo. Isso é lo maravilhoso. O que quero dizer é que a religião mete parâmetros, medidas, mas ao final, se vós não te arrepentir, vais a perecer. Poderia ter sido tu sangue mesclada, não com os sacrifícios. Pero que há aí nisso? Eles são menores que nós outros, por isso. Maior é aquele que serve a Deus. Aquele que serve a Deus verdadeiramente, não aquele que diz, não, eu sou um servo de Deus, eu oro, eu ajuno, eu leio a Bíblia, eu evangelizo, eu hago todo. E, à la vez está perdido, à la vez sois um soberbio, à la vez não arrependi de seus pecados, querer justificar todos os erros. Essa palavra pode estar pensando que é para vós, essa palavra primeiramente é para mim. Pastor, vós sou um pecador, e tu também lo eres. E não creia, como diz Jesus, pensais que estes gentiles, porque padeceram tais coisas, eram mais pecadores que todos os galileus? A resposta é não. Se você pensar isso, a resposta é não. Eles não eram mais pecadores que tu e que eu. Então, se pongamos as pilas delante de Deus, hagamos a vontade de Deus nesse dia, porque Deus te quer bendezer. Deus quer bendezer a vós, bendezer a mim. Deus quer bendezer a nós outros. Que Deus los bendiga muito, besitos. Nos vemos amanhã para mais uma palavra.